Olá, amigos, queridos, mais uma vez aqui reunidos. Vamos agradecer a Jesus essa possibilidade e vamos pedir que Ele nos envie bons espíritos para nos auxiliarem nos estudos desta hora. Nós agradecemos muito a presença de vocês, agradecemos a oportunidade de poder estarmos juntos. Vamos, então, estudar com Emmanuel, Chico Xavier, agradecendo a Allan Kardec pela abençoada doutrina espírita que ilumina os nossos caminhos. O livro hoje da coleção Fonte Viva é O Caminho, Verdade e Vida, e a lição é a número 94. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. É um versículo forte, muito forte, que está no Evangelho de Marcos 15:30. Então, os homens que crucificaram Jesus, os soldados, o povo, enfim, que se aglomerava para assistir o espetáculo da crucificação de Jesus, viram e ouviram, por certo, os soldados daquele governo que o havia condenado à crucificação, a dizerem para ele: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Como quem disse: você sabe curar cegos, se você pode fazer tudo o que dizem que você fez, então, na verdade, você também pode se salvar. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Foi isso o que foi dito a Jesus no momento da crucificação, dentre outros escárnios. Então vamos ver o que Emmanuel nos diz. Esse grito de ironia dos homens maliciosos continua vibrando através dos séculos. Até hoje, os homens, algozes de outros homens, repetem este grito: salva-te a ti mesmo, com desprezo pela pessoa do outro, com desprezo pelo que o outro representa na face oculta de todas as verdades. O outro somos nós mesmos amanhã, ontem, qualquer dia. O que acontece com o outro pode nos acontecer a qualquer momento também, ou já tenha nos acontecido, ou irá nos acontecer. Enfim, o outro, o que se passa com o outro, também pode se passar conosco. E prossegue Emmanuel: a criatura humana não podia compreender o sacrifício do Salvador. A criatura humana não tinha como compreender, porque o Salvador era, como a palavra diz, ele salvava a todos, ele cuidava de todos, e de repente ele se vê rendido, subjugado, crucificado. Então, a criatura humana não podia compreender, não tinha condições. A terra apenas conhecia vencedores, que chegavam brandindo armas, cobertos de glórias sanguinolentas, heróis da destruição e da morte, a caminho de altares e monumentos de pedra. Ou eles eram santificados, ou eles eram adorados através dos monumentos de pedra, porque haviam vencido os outros, ou seja, haviam subjugado os outros, matado milhares, como até hoje se mata em guerras sanguinolentas, em guerras fratricidas. E os homens não mudaram muito de Jesus até agora,
porque os homens continuam se matando os seus irmãos. Então, os gloriosos, os festejados, são aqueles que se dizem vencedores das guerras, ganharam as guerras, ou seja, subjugaram seus irmãos. Esses têm direito, como diz Emmanuel, a seguir a caminho de altares, ou seja, muitas palmas, muitos aplausos e monumentos de pedra. Eles são festejados, porque mataram muito e foram vitoriosos nessa guerra fratricida que até hoje acontece. Nós assistimos, inclusive agora, ao vivo e a cores. Prosseguindo. Aquele Messias, porém, distanciara-se do padrão habitual. Para conquistar, dava de si mesmo. Ele era um conquistador diferente. Ele, para conquistar, ele não pedia nada ao outro, ele não subjugava ninguém. Ele simplesmente dava de si mesmo. A fim de possuir, não pretendia dos homens para si próprio coisa alguma. Ele não queria nada do outro. Ele apenas estava querendo possuir o amor, que era exatamente o que ele dava. Ele recebia amor, era aqueles que os seguiam, aqueles que o aplaudiam, aqueles que viam nele aquele ser muito especial que teria vindo e veio para nos salvar de nós mesmos. Ele não veio nos salvar de mais nada a não ser dos males que nós fazíamos a nós mesmos e fazemos até hoje. Até hoje nós ainda praticamos muitos males. Aquele Messias distanciara-se do padrão habitual. Para conquistar, dava de si mesmo. A fim de possuir, nada pretendia dos homens para si próprios. Não queria nada de ninguém para ele. No propósito de enriquecer a vida, entregava-se à morte. Ele estava enriquecendo a vida de todos nós. Em vista disso, não faltaram os escarnecedores no momento extremo. Escarneciam, davam tudo que podiam para humilhar, maltratar, espezinhar aquele crucificado, que se dizia apenas um irmão, filho de Deus. E por ter dito que era filho do Pai, e por ter dito isso, ele era cobrado ao extremo, inclusive com a própria vida. Em vista disso, diz Emmanuel, não faltaram os escarnecedores no momento extremo, interpelando o divino triunfador com mordaz expressão: salva-te a ti mesmo e desce da cruz, como escreveu Marcos. Nesse testemunho, ensinou-nos o Mestre que, ao nos salvarmos no campo da maldade e da ignorância, quando nós conseguimos nos salvar, da maldade e da ignorância, quando nos livramos da maldade e da ignorância, quando nos libertamos do mal que há em nós, ouviremos o grito da malícia geral nas mesmas circunstâncias. Seremos também escarnecidos. Se nos demoramos colados à ilusão do destaque, se somos trabalhadores exclusivamente interessados em nosso engrandecimento temporário na esfera carnal, com esquecimento das necessidades alheias, só pensamos em nós. O egoísmo é tão grande que
nós nos demoramos colados à ilusão do destaque, como diz Emmanuel. Somos trabalhadores exclusivamente interessados em nosso engrandecimento, queremos trabalhar em benefício de nós próprios. Engrandecimento temporário na esfera carnal, por evidente, porque tudo que nós conseguimos na esfera carnal é temporário. Com esquecimento, inclusive, das necessidades alheias. Não pensamos nunca nas necessidades do outro. Pensamos muito, e quando pensamos, naquilo que queremos para nos engrandecer. Então, Emmanuel prossegue: há sempre muita gente, quando nós fazemos essas coisas dessa maneira, há sempre muita gente que nos considera privilegiados e vitoriosos. Nós vivemos pensando em nós e esquecido do resto da humanidade e somos considerados muito bem-sucedidos, temos carros do ano, temos muitas casas, temos muito dinheiro, temos. Agora, sermos está longe ainda, bem longe, na verdade, de ser alguma coisa. Mas para os outros que só assistem, nós somos muita coisa. Na verdade, nós somos vitoriosos, somos privilegiados, vitoriosos, porque tudo que nós fazemos é amontoar bens. E quando nós amontoamos muitos bens, nós somos vitoriosos para os outros. Os outros que nos veem, que nos observam, eles dizem: são bem-sucedidos. Sim, são bem-sucedidos, são privilegiados e vitoriosos. Vitoriosos na vida. É preciso que seja vitorioso sempre. É preciso que a gente possa, principalmente, vencer a nós mesmos. Porque se nós ganhamos tanto do que é passageiro, quando é que nós vamos ganhar aquilo que é permanente? Aquilo que será para sempre? Ou seja, as nossas conquistas morais. Quando nós vamos tratar das nossas conquistas morais? Vivenciar uma guerra íntima, aquela guerra que nós precisamos evidenciar perante nós mesmos, perante nosso Pai Celestial. Porque perante o mundo a gente só vive as guerras do ter, do poder, do ter outra vez, e mais ter, e de angariar sempre mais. E essa guerra que nós, quando saímos vitoriosos, entre aspas, dessa guerra, nós somos vitoriosos para o mundo, mas para Deus nós ainda estamos aquém das necessidades, muito aquém. Ainda estamos muito pequeninos. Precisamos crescer, e isso é de uma tristeza muito grande para os nossos anjos guardiães, porque eles querem nos ver crescendo espiritualmente, moralmente, vencendo as nossas mazelas, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa dificuldade de amar o próximo, a nossa dificuldade de perdoar. Precisamos vencer essas dificuldades e muitas outras. A vaidade, muitas outras que se apresentam em nosso caminho e nós simplesmente dizemos: não, isso não posso agora, isso não é justo, não. Enfim, tem muitos argumentos, muitas desculpas, mas continuam angariando bens materiais. Então, Emmanuel nos diz: se ponderamos, no entanto, as nossas responsabilidades graves no mundo, quando falamos isso que eu acabei de falar aqui, que temos que lutar pela nossa melhoria, pelo nosso crescimento como espírito imortal, somos chamam-nos loucos, diz Emmanuel.
chamam-nos loucos. E quando nos surpreende em experiências culminantes, revestidas da dor sagrada que nos arrebata a esferas sublimes, quando nós nos dedicamos tanto ao nosso melhoramento, com tanto afinco, aquilo para a maioria dos irmãos, ainda aqui no planeta Terra, é uma coisa absurda, são loucos, né? Só vivem pensando em orar, eles chamam também de outras expressões, dependendo da denominação religiosa, e continuam vivendo uma vida desregrada, porque para eles a vida certa é a deles, a errada é a nossa. A nossa, se nós estamos no caminho certo, para Deus, seguindo em direção às culminâncias celestiais, que é o nosso propósito, deve ser o nosso propósito, simplesmente eles nos chamam de loucos, e quando nos surpreendem experiências culminantes, revestidas da dor sagrada que nos arrebata a esferas sublimes, passa junto de nós, exibindo gestos irônicos. Sim, como Jesus ouviu: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Marcos anotou: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. No começo da lição, Marcos nos diz 15:30, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Jesus ouviu isso, e como Jesus, que era um espírito puro, ouviu isso, por que nós, tão devedores, tão necessitados ainda, não poderíamos ouvir? Ouvimos, nós ouvimos, é verdade, mas é preciso que muitos comecem a compreender que somos espíritos imortais, que nós não somos só um corpo de carne, que nós não estamos aqui para sempre, mas de passagem. E isso eles sabem, interessante. Sabem que a morte do corpo existe, porém existe uma morte que não chega nunca para ninguém, que é a morte do espírito. E isso eles ainda não entenderam, ou alguns de nós ainda não entendeu, ou muitos de nós ainda não entenderam. Na verdade, isso é muito relativo. E prosseguindo Emmanuel, ele diz: quando nos surpreende em experiências culminantes, revestidas da dor sagrada que nos arrebata esferas sublimes, passa junto de nós, exibindo gestos irônicos e recordando os altos princípios esposados por nossa vida, aquilo tudo que nós tenhamos feito, eles exclamam de maneira desdenhosa: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Se Jesus ouviu, por que nós não iríamos ouvir? Vamos lutar para sermos amanhã melhores do que hoje, porque cada dia é um passo. Não queremos melhorar da noite para o dia, porque tudo é feito aos poucos, como Jesus nos disse na parábola da semente ou da semeadura. Primeiro o ramo, depois o grão e depois o grão cheio. Cada uma coisa no seu tempo, tudo no seu tempo. Então estamos lutando? Sim, estamos. Já temos o ramo? Já temos a espiga? Estamos trabalhando. Tão breve teremos a espiga cheia. Tudo a seu tempo. Em nome de Jesus, nós agradecemos esta oportunidade de trabalho. Queremos agradecer a presença dos irmãos que estiveram conosco e de todos que precisam de muita luz. Em nome de Jesus, assim seja.
Até a próxima semana, se Deus quiser. Jesus, mestre. Obrigada.